Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa celebração mundial do Dia Mundial da Qualidade, o nosso webinar Qualidade Estratégica, a Jornada da Excelência Operacional. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Gabriela Eugênio, sou coordenadora hoje aqui no Bureau Veritas de Marketing e Pré-Vendas e atuo há 10 anos com comunicação e marketing. E aqui no BV eu encontrei a oportunidade de trabalhar com propósito, de conectar necessidades a soluções reais e construir um mundo de confiança. Bom, isso porque o BV é uma empresa business to society que gera impacto para os nossos clientes e para os clientes deles também. Quem participa dos nossos eventos já deve ter visto esses números, mas é sempre importante a gente reforçar a nossa presença global. Temos mais de 84 mil colaboradores em todo o mundo, atendendo a mais de 400 mil clientes, com os nossos 1.600 escritórios espalhados pelo globo. Aqui no BV, a ética, segurança e controle financeiro são os nossos absolutos. E esses absolutos moldam as nossas relações, tanto internas quanto com os nossos clientes e parceiros de negócios. E tudo que a gente faz também é moldado pelos nossos valores: confiança, ambição e humildade, responsabilidade e abertura e inclusão. Na última sexta-feira, a gente teve um café com um bebê super rico, onde o Hugo e o Eduardo falaram sobre o desenvolvimento dos profissionais que tornam essa jornada possível, né? A jornada da excelência operacional. E hoje a gente vai mergulhar em como os sistemas garantem essa performance do negócio. E para isso, a gente vai um pouquinho além da ISO 9001 e vamos explorar como é que o Sistema de Gestão Integrado, SGI, une qualidade, meio ambiente e saúde e segurança. A gente vai discutir os benefícios estratégicos da integração dessas normas, os desafios práticos da transferência de certificação e como é que a gente mantém a empresa à frente de tudo que está sendo aguardado para 2026 com a atualização da 9 e da 14. Para isso, eu vou contar com a expertise aqui da minha colega Juliana Ferraz, que é coordenadora técnica do Bureau Veritas, com mais de 20 anos de experiência no setor de certificação e auditorias, atuando em diversas indústrias, como a cosmética, automotiva e de borracha. Ela é formada em engenharia ambiental e engenharia de saúde e segurança e também possui um MBA em gestão empresarial. Tem 14 anos que a Ju integra aqui a equipe do Bureau Veritas e ela já atuou por 11 anos como auditora líder, conduziu auditorias de sistemas de gestão em diferentes segmentos e nos últimos 3 anos ela está aqui dentro conduzindo um cargo de coordenadora técnica de certificação e é responsável por garantir a excelência técnica e a conformidade dos processos de certificação junto das equipes de auditoria, buscando aí a melhoria contínua com os nossos clientes e o alto desempenho organizacional. Seja muito bem-vinda, Ju. Além da Ju, também vamos contar aqui com a participação da Elisângela Moreira. Ela é nossa gerente comercial, possui mais de 20 anos de experiência no setor de certificação e auditorias, e ela construiu uma trajetória sólida em gestão comercial e desenvolvimento de negócios. Atualmente, ela é nossa gerente comercial aqui no Bureau Veritas e atua já há 8 anos em posições de liderança, com expertise consolidada em relacionamentos com o cliente, renovações contratuais e gestão da experiência do cliente. Além disso, para ela estar aqui com a gente, né, a gente conta também com a expertise que ela tem de já ter atuado como auditora líder, realizando processos das normas 9001, 14001 e 45001. Ela tem uma visão 360 do negócio e combina esse conhecimento técnico dos sistemas de gestão com as habilidades comerciais estratégicas, sendo especialista em gerenciamento de carteiras de clientes corporativos e implementação de processos de certificação e recertificação. Seja muito bem-vinda, Elis. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria já direcionar aqui uma primeira pergunta aqui do nosso bate-papo, inclusive só um instantinho, meninas, deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês duas, tá? Eu queria entender como, de forma estratégica, vocês acreditam que o sistema de gestão da qualidade dá suporte para as empresas alcançarem os objetivos de negócio e, consequentemente, obviamente, como a gente está falando aqui hoje, a excelência operacional.
Legal, Gabi. Obrigada aí pela introdução, né? Pela apresentação. Gostaria, antes de responder a sua pergunta, agradecer o convite por estar aqui com vocês, né? Nesse Café com Bebê, no Dia Mundial da Qualidade. E dizer também aos nossos convidados, né, que sejam muito bem-vindos e aproveitem aqui com a gente esse café. Eu vou começar respondendo, depois eu passo para você, Elis. Acho que pode ser? Aham, sim, pode. Gabi, essa relação da ISO 9001, né, com objetivos do negócio e excelência operacional é central aí para a gente entender o verdadeiro valor da gestão, né, da qualidade. O que é a ISO 9001? É uma norma aí internacional, né, que ela define os requisitos aí de um sistema de gestão da qualidade que seja eficaz. Porém, a gente sabe que a empresa, a norma, ela não dita, né, o que a empresa deve operar, mas ela estabelece aí sim o que precisa ser garantido, principalmente aí com foco no cliente, né, processos controlados, a promoção da melhoria contínua, né, e principalmente decisões estratégicas, né, da alta direção aí, da liderança, baseada em evidências, né? Então, isso faz com que as equipes se alinhem essas metas organizacionais, né? Aumentando o comprometimento, produtividade, né? Da organização. A norma também, ela tem um pilar muito importante, que é essa gestão de riscos e oportunidades, que, né, com essa gestão, a empresa ela consegue se antecipar, né, às falhas, né, com maior resiliência e capacidade de adaptação de mudanças do mercado. Hoje em dia a gente sabe, né, como o mercado tem mudado. A cada dia a gente observa uma mudança, uma novidade aí, principalmente tecnologias, né, o modo que a gente trabalha hoje. Então, ou seja, o sistema de gestão ele cria uma cultura de melhoria, né, e padronização inteligente dos processos, permitindo aí que a empresa realize entregas, né, com qualidade, minimize retrabalhos, desperdícios, né, monitore seus processos em tempo, muitas vezes em tempo real, né, e aprenda com suas falhas e transformando nessas falhas em oportunidades, né? Essa gestão de riscos e oportunidades é, ajuda bastante, ajuda não, né? Tem o foco, né, de melhorar essa questão da empresa. O resultado de um sistema de gestão bem implementado, né, ele deixa de ser só um certificado, uma exigência de certificação, para realmente se tornar aí um instrumento real de gestão, né, e melhoria contínua da empresa, né, apoiando o crescimento, melhorando a capacidade da empresa na satisfação de seus clientes, colaboradores também, né? Ela consolida também uma reputação da empresa, né, em confiabilidade. Uhum. Resumindo, né, entenda aí que o sistema de gestão da qualidade ele funciona aí como uma estrutura que alinha tanto os processos, as pessoas, colaboradores, as metas estratégicas, né, e a decisão estratégica da empresa, criando, né, esse ciclo, né, de melhoria, aprendizado, que são esses pilares, né, para uma excelência operacional. Ou seja, Poxa, muito bom. a 9001 aí transforma, né, essas práticas, essas boas práticas, esses aprendizados com as falhas em uma melhoria contínua em rotina, né? Criando essa cultura que naturalmente eleva naturalmente eleva a empresa aí nessa excelência Uhum. operacional. Então, Poxa, entendo que é a base central da certificação, essa excelência operacional e o objetivo estratégico. legal, Ju. Você, na verdade, já até pegou um gancho aqui da minha próxima pergunta que eu ia fazer, então eu vou até já colocar aqui um pouquinho a mais para eles responder a gente, né? Porque assim, a gente entende que tem muitas empresas que ainda veem, né, o sistema de gestão, seja de qualidade, meio ambiente, qualquer tipo de processo normativo que vai passar por auditoria, né? A gente sabe que é difícil passar por auditoria,
vem isso como um processo burocrático, né? E aí, Elisa, eu já vou jogar um pouquinho para você esse ponto também, né? A Ju já trouxe para a gente quais são os impactos positivos que a gente tem quando a gente tem uma mentalidade voltada para a melhoria contínua, ou seja, eu vou mitigar o risco, né? E vou trazer esses pilares para dentro da minha empresa, para dentro dos processos de tomada de decisão. A gente entende que uma empresa que tem um sistema normativo bem estabelecido e robusto, ela já está um pouquinho na frente, né? E aí, Elisa, eu queria entender, assim, dentro do seu contato com os clientes, o que que você sente que hoje é o papel mais crítico da alta direção para que esses sistemas de gestão eles saiam do papel, eles deixem de ser vistos como uma burocracia ou como um processo rigoroso pelo qual a gente tem que passar aí anualmente, para se tornar parte de fato dessa cultura, trazendo esses benefícios todos que a Ju salientou aqui para a gente. Bom, obrigada, Gabi. Queria também aproveitar, agradecer, né, primeiramente, um bom dia para quem está aqui com a gente, agradecer a oportunidade de falar sobre qualidade no Dia Mundial da Qualidade. Ju, a gente foi muito privilegiadas, hein? Sim, Muito concordo. importante, é. E a Ju respondeu ali com relação aos objetivos, né, trazendo ali que o sistema de gestão da qualidade, né, baseado na ISO 9000, realmente é uma ferramenta estratégica, né? Ela vai muito além da conformidade, né? Além de criar uma base sólida para alcançar os objetivos de negócio, promover excelência operacional. E aí, Gabi, falando da questão da liderança, o papel da alta direção é absolutamente decisivo, né, para que o sistema de gestão da qualidade ele realmente não seja apenas um documento, não seja algo burocrático, mas sim parte da cultura organizacional, né? A Ju falou sobre isso ali, da cultura organizacional e é fundamental. Então, acho que o ponto mais crítico mesmo aqui quando a gente fala da alta direção é a liderança e o comprometimento visível. Sabe aquela frase assim que liderar, por exemplo, é isso, né? Não adianta só colocar no papel e não fazer. Então, quando os líderes incorporam a prática de qualidade aí no dia a dia, demonstra essa qualidade, demonstra essa ação realmente diária, isso sinaliza para toda empresa, para toda organização, que o sistema de gestão não é uma burocracia mesmo, é um instrumento para poder atingir os objetivos estratégicos, né? Então, a alta direção precisa explicar o porquê do sistema de gestão, por que que a empresa vai aderir, implementar e seguir ali o sistema de gestão, falando, né, explicando por que que tem, para que que é, mostrando como ele vai contribuir, além da produtividade, também para a competitividade, né, da empresa, a satisfação do cliente, né? Então, a norma, ela tem ali um ponto muito central, que é o foco no cliente, né? Quem trabalha aqui comigo, eu falo muito sobre isso e a ISO 9000 ela traz bastante essa questão aí do foco no cliente e da mesma forma, pensando em sistema de gestão, liderança, planejamento estratégico, a gente consegue demonstrar ali o crescimento sustentável da organização. Eu acho que é isso. Então, líderes, liderem por exemplo, né? Então, façam o mesmo acontecer, o sistema de gestão, tire do papel, não lidem como se fosse algo burocrático. Acho que é isso, Ah, Gabi. muito legal, Elis. Eu vou aproveitar a pausa aqui do final da sua resposta para informar o pessoal que está aqui com a gente. Temos mais de 250 pessoas, estou muito feliz. Que se vocês quiserem interagir com a gente, mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário que a gente vai responder um pouquinho mais para frente, a gente tem um botãozinho aqui na tela de vocês chamado Q&A, Q&A. Vocês podem entrar lá e colocar as perguntas de vocês, o nosso time interno aqui vai fazer a análise, algumas podem ser respondidas por meio de respostas digitadas e outras a gente pode selecionar para responder ao vivo aqui também, tá? Bom, é muito legal, Elisa, a sua fala direcionar para o cliente, né? Porque no final do dia a gente também, como eu falei agora um pouquinho mais para frente, né? Uma empresa que vai dos nossos clientes para os clientes dos nossos clientes. E eu queria entender, agora perguntando para a Ju, a gente expandindo aqui do nosso olhar, a gente falou um pouquinho agora sobre um sistema de gestão da qualidade, a importância dele, o foco no cliente, tudo que ele vai trazer de melhoria para as organizações, e a gente sabe que algumas empresas vão sempre fazer o processo, porque é um requisito de algum fornecedor, de alguma empresa para qual eles querem fornecer, e tem outras que vão
entendendo todos esses benefícios e que vão agregando, né, novas normas dentro do seu sistema. Então, eu queria saber, Ju, o que você entende que seria o maior benefício que as empresas percebem dentro da sua expertise, né, desses 20 anos de experiência nesse mercado? Quais são os benefícios que os clientes sentem quando eles vão para os próximos passos, né? Eu integro a da qualidade, eu integro com a de meio ambiente, integro com uma SSO de 45001, e aí a gente entra pelo menos num sistema de gestão integrado básico, visando essa excelência operacional. Legal, Gabi. Eu acho que é muito pertinente neste momento, né? Apesar de hoje a gente estar comemorando aqui o Dia Mundial da Qualidade, a gente também falar, né, das principais normas aí, né, de estrutura da empresa, a 45001, saúde e segurança e meio ambiente, que é realmente o que as empresas vêm buscando, além da 9001, né, e muitas vezes de forma separada, né, então aqui a gente vai expor alguns benefícios, né, de você ter um sistema de gestão integrado. Meio ambiente, a gente está aqui com um assunto super em alta, né? Acontecendo aí a COP30 nesse momento. Então, assim, pela minha experiência, né? Essa integração, esse sistema de gestão integrado, né? Ele traz alguns benefícios para a empresa, principalmente no olhar sistêmico, por exemplo, né? Da liderança da empresa. Então, ele visa tirar esses gaps na separação, né, do setor de qualidade, setor de meio ambiente e setor de saúde e segurança. Então, a liderança ela tem uma visão macro, né, global da empresa para uma tomada de decisão, né, mais rápida, né? Ele tem ali talvez um risco, uma oportunidade e com essa integração, com essas informações, né, integradas, a tomada de decisão ela se torna mais ágil e inteligente, né? Com a visão global aí da empresa. Por exemplo, né, um exemplo aí de tomada de decisão já com o sistema de gestão integrado. Uma empresa que vai, por exemplo, introduzir uma nova linha de produção, né, em seu processo produtivo, por exemplo. Então, antes dessa instalação de uma linha nova na produção, você já tem uma análise, né, não só dos procedimentos, dos controles operacionais, com a visão aí de toda a necessidade de recursos, né, para essa implementação, mas também de seus impactos ambientais, né, de seus controles sobre saúde e segurança necessários. Então, evita retrabalho, evita falhas, né, consequentemente, aí incidentes, né, numa implementação, por exemplo. Eu vejo que outro benefício também é a redução de custos, né, da empresa com essa integração. Então, os processos comuns, como auditoria interna, auditoria externa, análise crítica, treinamentos, né, o controle de documentos em si, então, eles passam a ser integrados, né, o que diminui duplicidade, custo, manutenção de sistema. Um exemplo bem prático aí que a gente vive no nosso dia a dia é nossas auditorias externas, né? Então, ela acontece no mesmo momento, você reduz aí custos, tempo, né? Numa auditoria, ou seja, um auditor chega na empresa, ele vai entrevistar, ele vai ver um processo, ele vai auditar ali já com foco, né? Não só na qualidade do processo, mas também meio ambiente, saúde e segurança, no mesmo momento, né? Basicamente isso em questão e fortalecimento da cultura de risco, mais uma vez, né? A gente está aqui no assunto sempre mentalidade de risco, acho que é cada vez mais falado. Então, você promove um fortalecimento, não só a liderança, mas como toda a organização, ela consegue ter a visão, né, global de um risco, né? Não só apenas aí olhando para a qualidade, para a satisfação do cliente, mas também riscos ambientais e de saúde e segurança, nessa, novamente, tomada de decisão, questões de contingência, né, mitigações. Um exemplo também prático aí seria
talvez o vazamento de um produto químico, talvez numa linha de produção, né? Então, quando você tem ali um incidente, você já tem ali contingências, por exemplo, para produtividade, né? Os controles operacionais, também atendimento à emergência, né? Um olhar aí ambiental com esse incidente, Uhum. e principalmente saúde e segurança, né? Você já consegue ter todo esse olhar, né? Abrangente aí. Muito bom. Mas mas uma questão aí que eu vejo como benefício também é essa competitividade no mercado, né? A imagem, né? Uma integração reforça aí a reputação da empresa, né? Aumenta a confiança dos clientes e também colaboradores e parceiros. Entendo que são diversos benefícios aí, eu Uhum. comentei alguns deles. Poxa, muito bom. E isso já faz um link aqui com a próxima pergunta que eu tenho para fazer para Elisângela, né? Porque assim, a Ju já trouxe para a gente todos os benefícios de a gente ter um processo integrado, né? E ela finalizou falando que isso se reflete em satisfação para o cliente, né? E aí, Elis, eu queria saber, assim, falando de uma forma prática, né, como é que a auditoria de SGI, ela otimiza esse processo? A gente está falando para o cliente na ponta, mas vamos falar agora um pouquinho para o nosso cliente aqui. Como é que otimiza o processo para o cliente em comparação com auditorias separadas de cada norma, né? Porque quando está integrado, a gente tem um processo unificado, né, de auditoria, que a Ju e você já participaram, já tiveram ali também a prática de campo, queria entender um pouquinho isso da sua visão. Bom, falando então, olhando ali a empresa sendo auditada, né, Gabi? Acho que a pergunta é nesse sentido aí, né? Quais são ali Sim, em comparação de fazer uma auditoria separada, 9.1445, fazer um sistema de gestão integrado. Então, na exatamente. prática, quando uma auditoria ela é integrada, a gente tem uma redução de redundância significativa. Né? Então, a gente falou ali de alguns requisitos que são comuns, então, análise do contexto, a liderança, a comunicação, são avaliados uma única vez, economizando tempo e evitando também retrabalho, né? Então, isso tem né, uma redução, um menor impacto operacional. Ao invés de várias agendas, interrupções, a empresa passa por um único cronograma, reduzindo ali o impacto nas operações e desgastes da equipe. Pensa ali, sei lá, o RH sendo auditado 3 vezes, né? Então, ao invés disso, vai ser auditado uma única vez, responder questões ali relacionadas às 3 normas. Então, realmente tem aí um impacto operacional, né, na empresa. Pensando como uma visão sistêmica, estratégica. Então, a auditoria integrada, ela avalia como os sistemas se conectam, como que conecta a qualidade com o meio ambiente, com a saúde e segurança, né? Então, isso também permite ter uma sinergia entre esses sistemas e, de novo, falando ali, conseguir perceber e reduzir os riscos cruzados. Né? Então, tem também economia de recurso, né, financeiro, assim, bem significativo, então, com relação à redução dos custos com os auditores, o custo de logística, as horas de trabalhos, a disponibilidade e a disposição da equipe, né, dos funcionários ali, dos colaboradores, para poder atender a auditoria. Então, isso também tem uma economia aí de recurso, tanto financeiro como recurso humano mesmo e o maior valor para o cliente final ali, né? Pensando ali como esse cliente ele consegue perceber a agilidade e eficiência que a empresa consegue demonstrar tendo um sistema de gestão integrado. Em resumo, né, eu praticamente vou repetir ali as palavras da Ju, a otimização, né? Não é, aliás, não é só otimização dos processos internos, né? Mas também é fortalecer mesmo a imagem da empresa, da organização, perante os clientes, as partes interessadas, até para os seus colaboradores. Então, é mostrar o compromisso de forma ampla, né? Pensando na Uhum. qualidade, a sustentabilidade e a segurança aí de forma integrada. Acho que são Muito esses bom. os pontos, assim, pensando na prática, assim, né? A realização da auditoria. Tá, eu vou trazer uma das perguntas que uma pessoa mandou aqui para a gente, que eu acho que se conecta com o ponto do que a gente falou até agora. O Fábio Kemp, ele perguntou assim, na visão de vocês, né? E aí eu vou começar, ele, você pode continuar, já que você estava com a palavra, e depois a Ju pode te Hum. complementar. O que que vocês acreditam? Porque a gente já falou de todos os benefícios agora de ter o sistema implementado para a empresa, né? Você vai reduzir tempo, você vai reduzir custo, você vai gerir risco melhor, você vai ter uma melhoria da sua eficiência operacional.
Mas o que que vocês entendem que hoje é a maior dificuldade para uma organização que tem a 9 entrar para 14, entrar para 45, trazer essas outras normas para integrar no sistema de gestão e ir tornando ele mais robusto? Olha, Gabi, uma boa pergunta ali. Quem fez? Não ouvi o nome de quem fez. O Fábio. O Fábio, Fábio. Bom, olha, além de todas, né, a gente tem várias dificuldades ali, mas eu acho que a mudança cultural, a implementação de novos sistemas de gestão, né? Porque você requer muita mudança ali na cultura da organização. Eu acho que esse pode ser o principal desafio, além dos recursos. Então, você precisa ter pessoas, recurso financeiro, tempo, né? Ali a organização precisa ter recurso suficiente para poder dedicar e fazer aí a implementação e a manutenção desses três sistemas e aí passar ele a ser de forma integrada. Então, eu diria que recurso e a mudança cultural, porque se a gente consegue fazer uma mudança cultural de forma organizada, vai fluir muito mais fácil a integração dos sistemas. Acho que Legal. é E isso. Ju, antes de você dar a sua contribuição também, eu vou adicionar mais uma perguntinha aqui para você colocar junto do bolo da sua resposta, tá? Pensando nisso, nesse fomento, porque precisa de recurso, precisa de envolvimento, o Lucas Soares fez uma pergunta bem legal, que quais são os principais pilares para fomentar na diretoria a importância dessa implementação da gestão integrada? Sim, legal. Gabi, complementando também, Elisângela já falou muito da mudança da cultura, né? É um fator aí que o pessoal tem dificuldade, e uma das principais, assim, operacionalmente falando, da diferença da 9 para 1445 é a bagagem de legislação que segue, né, com essas duas normas. Então, vejo a maior dificuldade das empresas quando esse assunto se torna ali o dia a dia, né? A rotina da empresa também, essa avaliação de atendimento a requisitos legais, que não é que ela não seja abordada na 9001, mas hoje no Brasil essas normas elas carregam aí uma quantidade grande, né, de legislação, onde a empresa ela precisa estar avaliando e sim, né, atendendo ali toda essa necessidade, essa legislação. Já vem um pouco de encontro aí com o seu complemento da alta direção. Quando você tem esse sistema de gestão integrado, 14, 45, a alta direção, né, ela vai ter aquela visão global, que eu falei dos seus riscos, né, dos seus principais riscos. Então, ela não vai mais olhar somente ali os riscos operacionais dela, seja ali na cadeia de suprimentos, em sua distribuição, em sua entrega, tanto internamente também, sua produtividade, como ela vai ter essa visão dos riscos ambientais e de saúde e segurança. Hoje em dia, com essas mudanças climáticas, né, a gente viu no sul o que aconteceu, né, são questões ambientais que são levantadas, né, onde você tem um plano de contingência, onde você consegue ter uma visão, né, do seu impacto geral, né, da sua empresa no geral, global, realmente aí avaliando não só você, a sua empresa, a sua cadeia, né, o seu ciclo produtivo, mas também essa visão meio ambiente, saúde e segurança. Entendo que essa visão para a liderança, né, seria mais do que suficiente, né, para você mostrar a importância de um sistema de gestão integrado. Basicamente, Gabi. Pô, muito legal. E assim, tem muita gente aqui perguntando, tá? Eu acho que tá sendo uma das perguntas que eu tô vendo aqui com maior recorrência, que é assim, a gente também passa por auditorias, né? A gente também tem internamente aqui dentro do Bureau Veritas todo esse processo de engajamento dos colaboradores, né? De demonstrar por que que manter todo o sistema operante, não só para auditoria, mas durante todo, né, todo o nosso ano, durante todos os nossos processos, no nosso dia a dia é importante. E parece que é uma das grandes dúvidas aqui do pessoal. O que que vocês dariam de dicas, né, do que as empresas poderiam fazer para engajar culturalmente os seus colaboradores de assim, olha, o seu trabalho não é só fazer ali o teu job description, né, garantir que você está fazendo tudo isso também dentro desses processos, porque eles são importantes por causa disso, disso e disso. Como é que vocês veem dentro do mercado os clientes fazendo isso? Como é que vocês já fizeram isso
em outras empresas e aqui dentro do Bureau Veritas também? Essa pergunta aí vai para as duas. Li, eu posso falar também. Eu acho que o envolvimento, Gabi, envolvimento dos colaboradores, né, da alta direção com o sistema de gestão, seja integrado ou da qualidade, isso, né, é o que promove o engajamento das pessoas, dos colaboradores. Muitas vezes esse engajamento ele sai até além das portas das empresas, né? Nós, auditores aí, muitas vezes auditamos empresas que são, onde a cidade, por exemplo, ela é construída em volta da empresa, né? Um exemplo aqui básico, uma mineradora, né? Ela começa normalmente num lugar remoto, onde a cidade cresce em volta dela. E a própria cidade, ela também se desenvolve com a cultura, né, dessa empresa. Então, em muitos lugares a gente vê que fora dos portões da empresa, até aquela cultura de meio ambiente, de você separar né, o lixo, de você ter o cuidado com o consumo, a saúde e segurança, né? Muitas cidades nem têm o semáforo, né? Apenas a faixa de pedestre é o suficiente para que todos parem. Então aí você vê que o engajamento ele até transbordou os portões da empresa, né? Então acredito que é isso, né? Você conseguir trazer esse colaborador, trazer com esse engajamento da alta liderança, né? Com o sistema de gestão para os seus colaboradores e muitas vezes aí conseguindo até transbordar. Liz? É. Não, o meu exemplo aqui, o case que eu ia falar, era muito voltado para isso também, assim, a gente olhar para fora da empresa, né? Então, colocar como engajamento ali para os colaboradores, para o time, quanto que é importante a sua atividade, quanto que você está contribuindo para o sistema de gestão da empresa, que seja ele qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, né? E quanto que você está contribuindo e onde que está refletindo. Então, está refletindo exatamente isso na comunidade, uma atitude que faz dentro da empresa e que é percebido por outros, né? É exatamente isso, dar importância para a sua ação, para a sua atitude e que vai refletir no outro. Acho que isso é a melhor forma de engajar, deixar claro isso, sabe? Assim, qual é a importância do seu trabalho? Qual a importância da gente fazer tal atividade? Qual a importância da gente fazer dessa forma? Ou deixar de fazer de uma forma que a gente está acostumado a fazer? Eu acho que o melhor engajamento é isso, é dar importância, tanto para quem Entende, faz e né? o reflexo, né? O reflexo dessa atividade, dessa ação em si. Para mim, é a E melhor entender forma por de que está engajar. fazendo, né, Elis? Não Porque apenas cumprindo regras. Exato, não é só faça, né? Faça Trazer o porque, onde propósito. trazer o propósito, exatamente, Gabi, Poxa, trazer muito a legal. importância, acho que essa é a palavra, assim mesmo, a importância da ação. Tá, a gente está falando aqui tanto sobre o sistema de gestão integrada que já tem gente perguntando aqui, deixa eu só pegar o nome dela. A Fabiana Fontes, ela falou assim: a tendência é que a gente integre os sistemas? Vocês entendem que essa é uma tendência dentro do mercado, daquilo que a gente tem visto aí nos últimos anos dentro das nossas operações? Ou vai depender de caso a caso? Hum, Sim, falando de normas, não, né, Gabi? Não tem uma tendência de serem integradas. A tendência é se manterem normas separadas, né, com objetivo final separados. Mas as empresas, sim. É muito raro até você encontrar, não é raro, né? Mas difícil, né, Elis? Encontrar sistemas de gestão das empresas totalmente separados, né? Tem alguns que talvez não sejam tão integrados, mas sim, normalmente a empresa ela começa com o pilar da 9001, né? Ela se estrutura o sistema de gestão baseado na 9 e depois ela vai, ela sente esse desafio, né, de crescer, de também ter outras normas, outras conformidades, e aí o sistema de gestão da qualidade vai abraçando o da meio ambiente, por exemplo, e saúde e segurança. Então, sim, é uma tendência e uma realidade hoje.
É, eu Muito legal. concordo. Eu acho que não vai ser um item obrigatório, digamos assim, né? Ah, vai unificar a norma, todas as empresas que têm uma vai ter que ter as duas, ou vai ter que ter as três, mas é uma tendência. Então, a gente começou com a ISO 9000 pensando ali na qualidade do produto, a qualidade do serviço, né? A entrega ali com foco no cliente, aí vem a 14. Qual que é o impacto dessa atividade, desse serviço, desse produto que eu estou produzindo? Qual é o impacto no meio ambiente? Aí, depois disso, qual é o impacto dessa atividade, do que eu faço com relação ao meu colaborador. Então, isso é uma tendência. E aí, pensando comercialmente, assim, né, minha experiência dos últimos anos aqui, principalmente pensando aqui, Viroverti, sistema de gestão, é uma tendência que as empresas elas saíram da 9, foram para 14 e a 45 vem crescendo. Tanto que a pesquisa da ISO Survey aí, recente, ela trouxe um crescimento assim, gigantesco Sim. da 45. Então, as empresas passaram e passam a se preocupar com o seu colaborador, né? Não é só o seu que vai, né? A sua venda, digamos assim, o seu recurso financeiro, mas exatamente isso, o seu colaborador. Qual que é o impacto no meio ambiente, qual é o impacto no colaborador, né? A Gil falou aqui da COP30, tá todo mundo falando, obviamente, né? E não tem como fugir. Então, a empresa que não olha para isso, não pensa nisso, ela vai ficar para trás, né? Fica ali desfalcado ali da sua concorrência, da sua competitividade. Então, não é uma obrigatoriedade, mas é uma tendência significativa. Acho que é isso. Muito legal. E acho que só para a gente tirar uma dúvida bem geral aqui, a Conceição Caldas, ela perguntou se era possível integrar a 14, a 45 com a 22. E aí eu vou até perguntar para vocês aqui, para eu tirar uma dúvida minha também, se existe qualquer tipo de norma de sistema de gestão que não poderia ser de alguma forma integrada entre si, né? Eu sei que a gente tem clientes aqui hoje que inclusive têm a 22 com outras normas de sistemas também integradas. É possível, né, gente? Sim, é possível integrar, digamos, dentro da empresa, né, Gabi? Mas se a gente Isso. pensar em como certificadora, tá? Como certificadora, como que a gente vai fazer uma auditoria integrada 9, 14, 45 e 22, por exemplo, a gente está falando de qualificações de auditor diferentes. Tá? Então, a hora que eu vou selecionar o auditor, lá, o profissional que vai fazer essa auditoria, ele não vai estar com o foco exatamente unificado, né, para as três normas, mas a empresa ela tem como ela desenvolver sua atividade, suas atividades, seu planejamento baseado nas normas que ela quer seguir. Então é possível integrar. Perfeito. Bom, e aí, falando de integração de normas, falando de COP, que vocês acabaram de falar, né, que a gente está vendo essa tendência, a gente sabe que risco climático está dentro aí das possíveis mudanças que a gente tem dos drafts da 9 e da 14.001 que vão vir o ano que vem. A gente teve aqui a Juliana dos Santos Rosário, perguntando como é que é a integração dos sistemas tradicionais com o ESG, que está sendo um negócio aí que está surgindo, está se moldando, a gente tem a PR 2030 da BNT aí chegando para dar uma estrutura um pouquinho mais normativa, né? Como é que a gente consegue incluir isso também dentro desses valores? E o que vocês veem de importância de que as empresas, independente do nível de maturidade ESG que elas tenham, só falando um pouquinho aqui para vocês, pessoal, às vezes ações simples, como você ter separação de coleta, você ter uma plataforma que permita assinar documentos digitalmente, já são ações dentro desses pilares. Então, é muito difícil ter uma empresa que não faça nada, né? Mas qual a importância das empresas começarem a olhar para isso, né? E já irem se estruturando para, em algum momento, também ter soluções agregadas ali, conseguir ir montando um sistema robusto que agregue também todas essas frentes do pilar ambiental, de segurança e de governança corporativa. Social, aliás, desculpa, ambiental, social e de governança. Sim, é um assunto, né, não é que é atual, ele já vem se fortalecendo, né, por algum tempo, por alguns anos aí. Eu entrei no Bureau Veritas, então, 2011, eu era uma das únicas auditoras aí da 14.001 e com formação aí em engenharia ambiental, né? Então, você vê o crescimento de lá para cá, da importância, da preocupação das empresas, né? E isso se reflete agora nessa nova versão, né? Que vem vindo aí da 9001. Então, apesar do foco dela ser a qualidade, né?
ser ali o objetivo, o foco no cliente, ela também já vem dar apoio a esse assunto, né? Com essa inclusão de mudanças climáticas. Então, entendo que mesmo a 9001, que antes não abordava, não, né, não tinha essa visão, agora ela vem também para auxiliar as empresas, sim, nesse ponto, né? Então, a empresa, é o que você falou, Gabi, é muito raro você encontrar uma empresa que não aborde, né, esses assuntos, mas agora ela vem já direto na norma, essa necessidade da empresa entender seus riscos nas mudanças climáticas, né? Então, agora vai fazer parte sempre aí das nossas auditorias também de qualidade. Perfeito. Bom, indo aqui para uma Ô, Gabi, das... Oi, só um claro. pontinho, só para completar Claro. aqui a fala da Ju, que eu daí ia brincar, falei, eu vou deixar a Juliana responder para a Juliana, né? Mas eu acho que tem uma questão aqui também, quando a gente fala de ESG, é a questão da responsabilidade social, né, da empresa, quando ela pensa também como organização, né, com a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social. Acho que a gente não pode deixar de olhar para esse pilar aí também do ESG. Perfeito. Bom, a gente falou bastante aqui dos sistemas de integração, o que integra, o que não integra, para onde é que está caminhando, o que a gente tem de tendência. E aí a gente sabe, né, que no mercado competitivo a gente tem muitas empresas prestando serviços de auditoria, de certificação, e é sempre importante a gente estar com um parceiro de negócio que consiga fazer uma boa troca, que consiga atender, né, nos atender dentro dos prazos. Acho que isso não só quando a gente está falando de empresa, né, mas pessoa física também, a gente sempre quer um bom atendimento, quer conseguir ali ter a confiança de que o parceiro que está com a gente é de fato um parceiro que nos coloca no centro, que tem o cliente como foco também. E aí, Elis, eu acho que um tema muito relevante aqui para a gente pincelar rapidamente é como é que funciona quando chega para você um cliente que está com um possível cliente, na verdade, né, que está com essa sensibilidade, que quer, olha, eu estou hoje com um organismo, eu estou com uma empresa, eu tenho esse ponto, e eu gostaria de fazer ali um processo de transferência do meu certificado. Eu sei que você faz o acompanhamento de tudo isso muito de perto, né, e queria saber se você poderia compartilhar uma experiência real, destacando os principais requisitos, quais são as etapas críticas. A gente tem muita gente aqui na nossa conversa, né? E às vezes não sabe, né, que no meio de um ciclo dá para você fazer algum tipo de processo, que sempre dá para você buscar essa melhoria. Tá bom, Gabi, é uma boa pergunta mesmo, né? Falando um pouco aí da transferência de certificação, e sim, é possível fazer a transferência da certificação em qualquer momento, tá? E tem, né, é, algumas empresas acham que só pode fazer no momento da recertificação, e não, você pode fazer em qualquer momento. Eu considero assim, olhando para os, vamos falar de 4 etapas mais críticas, acho que para a gente, né, resumir aqui um pouquinho aqui pós o nosso tempo. Então, a gente tem 4 etapas que são as mais críticas aí do processo de transferência, tá? Então, a primeira dela é a análise da viabilidade. Então, um novo organismo precisa solicitar o certificado da empresa, o relatório das últimas auditorias, incluindo não conformidades, ações corretivas, analisar o histórico de reclamação em pendência com o organismo anterior. Qual que é a criticidade nesse item aqui, nesse primeiro item? Se houver não conformidades aberto, o histórico ou histórico aí de suspensão, a transferência ela pode ser negada, tá? Ela pode ser negada. Então, tem que ser feita toda uma análise. O outro ponto é a análise da documentação. Então, o organismo certificador verifica se o escopo da certificação permanece o mesmo, o ciclo da auditoria, né, está dentro do prazo, né, não pode estar com ciclo vencido, não pode estar com certificado vencido. E aí, pensando em criticidade, divergência no escopo ou falta de evidência pode atrasar ali ou inviabilizar na transferência. Esse é um ponto bem importante, tá? Porque no momento da transferência e da certificação, a gente não pode alterar nada. Então, vou receber o certificado de outro organismo, a gente aqui como Bureau Veritas, eu não posso alterar nada, eu não posso alterar razão social, não posso alterar escopo, não posso alterar endereço nesse momento. Eu preciso receber o certificado, analisar,
dá o ok, né? E aí o certificado ele precisa sair igualzinho. O que vai mudar vai ser o nome do organismo ali, a logomarca, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí depois a gente faz qualquer alteração que seja necessário. Aí a terceira etapa, né, das 4 etapas, a terceira é o planejamento da auditoria de transferência. Então, normalmente é uma auditoria bem reduzida, de meio dia ou um dia, análise de documento, ela é feita de forma remota ou off-site, tá? Não precisa repetir o ciclo da auditoria nesse momento da transferência. O que que vai ser olhado? A conformidade com os requisitos normativos, a efetividade ali das ações corretivas. O importante é que a empresa tenha registros claros, né, sobre as não conformidades, sobre ações, evidências ali da última auditoria. E a etapa 4, que é a emissão do novo certificado. Então, após a aprovação, o novo organismo vai, emite o certificado, mantendo de novo aqui, gente, a mesma data de validade do ciclo anterior. Qual que é o risco aqui? Atraso na emissão do certificado, né? Que pode impactar aí com os contratos ou com os clientes, fornecedores e objetivos da empresa. Mas essas são as etapas que são as mais críticas, tá? Mas aqui é muito tranquilo fazer o processo de transferência, gente, assim, né? Não tem altos riscos, assim, a gente recebe bastante transferência, a gente está inclusive em campanha aí de transferência há alguns meses, e é um processo bem tranquilo de se fazer. Uhum, legal. E Ju, se uma empresa não tiver 100%, né? Eles falou que um dos pontos é não ter não conformidades, né? É, e se essas não conformidades que foram emitidas pelo organismo certificador anterior durante o processo de transferência, como é que funciona, né? As tratativas nesses Tá. casos? A Elisenda falou, né? Pode ser um ponto aí de recusa de transferência, mas não que as empresas não possam ter, tá, Gabi? Elas Uhum. podem sim ter as não conformidades, elas não podem estar abertas, né? Por exemplo, a empresa teve uma não conformidade maior com uma necessidade de follow-up e não realizou o follow-up. Essa é uma das inviabilidades. No restante, mesmo que tenha tido maiores ou menores, mas se foi Uhum. fechada pelo organismo certificador anterior, ela pode sim ser transferida, né? Aí para o Bureau Veritas. O que vai acontecer é que essas não conformidades elas vão passar por um processo aí de auditoria documental por um auditor com código, com conhecimento, né, na área Uhum. desse cliente, onde ele vai avaliar as não conformidades registradas, as tratativas apresentadas e o encerramento dela. Estando tudo ok, o processo é fechado, o certificado é emitido e a eficácia dessas ações, elas são verificadas somente na próxima auditoria já feita pelo Bureau Veritas, né? Então, aí a gente avalia e encerra, por vez, essas não conformidades. Caso nessa auditoria documental o auditor veja que a tratativa não está legal, não consegue fechar, né? Isso é raro, mas pode acontecer. Ele pede uma auditoria especial, né, com a empresa aí antes de aprovar o takeover para conversar com a empresa, né, sobre a tratativa, a melhoria ali naquele plano de ação. Fechando isso, ele pode também dar continuidade, tá? Então, assim, o único Uhum. impeditivo mesmo são não conformidades abertas. Elas encerradas, Entendi. a gente sempre tem uma tratativa interna aí para ajudar a empresa. Perfeito. E bom, a gente está entrando aqui nos nossos minutinhos finais, a gente sabe que o pessoal esse programa para a gente sempre tenta encerrar dentro do nosso horário estabelecido. Ju, a gente falou bastante sobre as normas. Eu tenho perguntas aqui perguntando sobre, poxa, por exemplo, a Ana Cristina, ela falou na revisão de 2026, quais serão os maiores desafios da gestão de riscos da 9001? A gente tem também aqui o Jamilson, pensando no futuro da qualidade, perguntando se a gente acredita que a IA vai substituir ou vai complementar o olhar humano na gestão da qualidade, né? Isso vai muito de encontro com a última pergunta que eu tinha para te fazer, voltada para esse olhar da evolução das normas, né? As normas estão evoluindo, a sociedade está evoluindo, na verdade, elas evoluem para acompanhar as mudanças, né? Da sociedade. E aí, pensando nesses drafts, quais serão as mudanças mais impactantes que a gente pode esperar para a 9? Se você tiver também um cheirinho da 14, pode trazer também.
especialmente quando a gente pensa em transformação digital, resiliência, mudança climática, né? E antes de você responder, eu só vou falar, pessoal, a gente tem no nosso canal do YouTube um webinar exclusivo falando sobre as mudanças da 9001, também falando da 14001, inclusive da 42001 também. Então, para ter um pouco mais de substância, vão lá no nosso canal, assistam esses conteúdos também, porque tenho certeza que vai dar ali muito mais informação para vocês do que a resposta que a Gil vai dar aqui agora. Mas, Gil, se você conseguir condensar Legal. um pouquinho do que você acredita que é principal, vai Vou, ser vou, ótimo. vou, eu vou tentar ser bem rápida aqui, porque o nosso tempo realmente está curto, mas é isso mesmo. Nós temos ali no nosso canal um webinar específico para essas mudanças, né? Onde nosso gerente técnico ele comentou praticamente item a item. Então, ele vai, né, se aprofundar bem mais aí nessas mudanças. Bom, mas o que nós já vemos, né, no draft aí que já foi publicado, né, nessa nova versão que nossa expectativa aí, né, é setembro de 2026, realmente a gente falou de mudanças climáticas, a gente já teve aquele adendo, né, em fevereiro de 2024, onde as empresas já se adaptaram, já começaram a entender, né, sua participação aí nessas mudanças, as suas ações necessárias, e agora nessa nova versão ela já vem né, contemplando as questões climáticas, aí não só no contexto, nas partes interessadas, nos processos em si, os seus impactos, né, objetivos da qualidade também agora já vão estar integrados a essas mudanças climáticas. O pessoal falou também da mentalidade, né, da questão de gestão de riscos. Agora, a norma, antes não, agora, na nossa norma atual, é o mesmo item, né, que trata de riscos e oportunidades. Nessa nova versão, eles separaram, agora são dois itens, né, um relacionado a riscos e a outro oportunidades. A gente vê no dia a dia das empresas que as oportunidades tinham ficado um pouquinho mais esquecidas, né, e os riscos ali um pouco, às vezes, um pouco mais genérico, tal. Então, essa nova versão, ela vem buscar e puxar as empresas mais para essa realmente mentalidade de risco, as ações, as contingências, né, do dia a dia da empresa e também aproveitar mais as oportunidades, que aí a gente já puxa as ferramentas digitais, né, essas oportunidades. Eu não vejo muito a substituição, tá, com a inteligência artificial, mas eu vejo sim a melhoria. A gente hoje já consegue verificar, por exemplo, seleção de peças, por exemplo, com defeitos, feitas por câmeras ligadas à inteligência artificial que detectam peças aí defeituosas e automaticamente já seleciona o descarte dessa peça. Então, assim, não vejo uma substituição, mas vejo sim essas oportunidades relacionadas ao nosso dia a dia, né? A gente viu que foi uma transformação muito, muito rápida a inteligência artificial, os nossos programas, a automação não só do processo produtivo. Antes a gente tinha, né, em grandes empresas automotivas, a produção já automatizada, mas agora a gente já vê também essa oportunidade, essa melhoria em pequenas empresas ou em setores não só produtivos, né? Sobre a resiliência, né? Então, com essas grandes mudanças, né, a norma ela vem também, ela tem esse cuidado também de respaldar a empresa, né, para que elas busquem esses planos de contingência, evitar ruptura de fornecimento, né, com essa gestão de riscos, né. Então, auxiliar aí mesmo a organização a se adaptar, né? Superar desafios modernos, né? E ter esses planos, né? Contingência, mitigação, para que o sistema de gestão continue aí, sim, continue a funcionar, né? Independente aí dos desafios atuais. A gente Então, garante a perenidade do basicamente, tá, Gabi? Foi negócio, muito né? rápido. Não, foi ótimo, porque basicamente no final do dia, todos nós queremos continuar fazendo negócios, né? A gente vai garantir a perenidade dos negócios com isso. E aí, gente, para a gente fechar aqui com chave de ouro, em poucas palavras, vou passar a palavra aqui agora para Elis.
qual seria o conselho final que você daria para uma empresa que busca não apenas um certificado, mas de fato a excelência operacional através desses sistemas de gestão? Olha, o meu conselho, né, que em 30 segundos, é não buscar cumprir somente requisitos, né? A gente tem que transformar a gestão em um motor de decisão estratégica mesmo, liderança engajada, processos integrados, de novo aqui a cultura da empresa, a cultura da melhoria contínua, e porque a excelência ela não pode e nem deve ser só um certificado, né? Tem que ser um comportamento diário. E aproveitando que o tema, né, o tema desse ano aqui da qualidade é pense diferente, realmente é um chamado global, né, para a gente poder inovar, questionar as abordagens tradicionais, e aí da questão da qualidade e poder inovar. Acho que o tema é muito propício, qualidade, pense diferente, é isso. Legal. Meu conselho, basicamente, é o mesmo da Elis, Gabi. O certificado é o objetivo final lá, né? Mas a empresa, ela precisa buscar aí um sistema de gestão da qualidade como uma ferramenta de melhoria, né? Para os seus processos no dia a dia, usarem o sistema de gestão realmente para melhorar, né? Tomada de decisão ágil, e não só um certificado. Então, acho que o meu conselho é isso, né? Tem que a empresa ela precisa dessa cultura de qualidade. O certificado é uma consequência aí, né, de um sistema de gestão bem implementado. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final da nossa discussão. E antes de encerrar esse evento, pessoal, eu quero falar uma coisa importante aqui para vocês, tá bom? Tô até aqui voltando ao compartilhamento rapidinho da minha tela. Vocês estão visualizando? Tá compartilhando com vocês? Assim, Perfeito. Gabi. Bom, como a Elisângela citou aqui há uns minutinhos atrás, a gente está com um processo, com uma campanha específica para o processo em que empresas que têm interesse podem trazer a sua certificação para o Bureau Veritas. E durante este mês, né, o mês da qualidade, a gente está isentando, tá, os clientes que queiram trazer a sua certificação para nós das taxas de transferência e também de custo de emissão de um novo certificado, tá? E como bônus, a empresa ainda pode receber créditos em educação corporativa para capacitação dos times. Teve muita gente que perguntou aqui para nós no Q&A se a gente vai ter treinamento das novas normas, e sim, nós teremos. Inclusive, nós já temos um treinamento prévio da versão do draft da 14.001. Como ela ainda não foi lançada, a gente não pode ter o treinamento oficial. Mas todo mundo que quiser já ter uma noção de quais são as possíveis mudanças, pode se inscrever. É um treinamento online ao vivo com um instrutor falando sobre os novos requisitos e tirando dúvidas, enfim. E aí, obviamente, os treinamentos oficiais, eles só saem depois que a norma é publicada, que os organismos também nos capacitam, né, em relação a essas normas. E, bom, eu já adiantei, respondemos várias perguntas, né? Então, na verdade, agora antes de ir, eu só queria agradecer mais uma vez, Elise e Ju, por compartilharem as suas experiências práticas, as visões Sim. estratégicas com a gente hoje. Quero agradecer muito a todos que participaram, por ficarem aqui até agora, né? E por mandarem perguntas. As perguntas de vocês contribuem muito para a nossa interação, né? E quero convidar todos a nos seguirem no nosso canal no YouTube. Teve gente que perguntou onde é que é o nosso canal do YouTube. Vou pedir aqui para a equipe, se for possível, mandar o link para quem quiser já ir lá, ativar as notificações, ativar o sininho. A gente tem webinar rolando todos os meses. Coloquem o nosso Café com BV na agenda de vocês. Ele é toda primeira sexta-feira do mês, das 11 ao meio-dia, um encontro marcado e fixo, com temas diferentes, tá? E é isso, gente. Tenham um ótimo almoço, uma boa tarde, meninas. Fiquem aqui agora à vontade para fazerem os agradecimentos de vocês também. Um abraço, pessoal. Um abraço, Gabi. Gostaria de agradecer também pelo convite novamente, de fazer parte desse dia. Fomos privilegiadas, né, Elis? Então, agradeço a todos que participaram, interagiram com a gente, né, e dizer que estamos aí disponíveis, né, Elis? É isso aí. Obrigada, né, todos que participaram. Obrigada, Gabi. Obrigada, Ju, aqui para dividir esse espaço aqui.
hoje e muito feliz aqui pelo resultado, pela interação, muitas perguntas, muito bom. Obrigada, gente. Bom final de dia. Obrigada, pessoal. Bom almoço. Tchau, tchau.